Você tem percebido que existe uma crescente participação ou intromissão entre poderes e que isso envolve o STF? Na sua percepção, quando que isso começou? Por que que começou e por que que está desse jeito? Todo mundo tem, no mínimo, uma estranheza do que está acontecendo. Eu acho assim, que passou de todos os limites, de todos os pontos, mas eu acho que há um corte muito fundamental do começo dessa situação, que foi quando a revista Cruzoé foi censurada na capa dela, do amigo do meu pai, que o presidente do STF à época era quem estava citado na capa, que era o Toffoli, e ele determinou de ofício uma abertura de um inquérito para investigar aquela situação. Esse inquérito não teve participação do Ministério Público, que é o titular da ação penal. Quando o Ministério Público foi instado a se manifestar, no caso a Raquel Doge, ex-procuradora da República, geral da República à época, disse que não tinha qualquer necessidade de haver essa participação, determinou o arquivamento. Mesmo assim, isso foi aberto de ofício, ou seja, repito, sem participação do Ministério Público e sem sorteio dos ministros para quem seria o relator. Então o relator foi direcionado, o relator foi nomeado também pelo Toffoli, que é ilegal. É ilegal fazer de ofício, é ilegal nomear o relator de ofício. Então foi nomeado baseado num artigo que não tem nenhuma relação, porque o artigo diz que caso hajam crimes no STF, poderá ser aberto um inquérito no STF. Por exemplo, as pessoas que invadiram o Supremo poderiam ter um inquérito aberto no Supremo, mas nunca o julgamento dado no Supremo. Isso é bem diferente na situação do 8 de janeiro. Mas eles entenderam que, no caso do Alexandre de Moraes, que tem um inquérito infinito, que é o inquérito do fim do mundo, o inquérito das fake news, que começa em 2019, é onde dá o start disso. Isso piora, o STF ganha mais poder quando a Câmara dos Deputados, numa decisão completamente equivocada, decide que poderia haver prisão do Daniel Coelho. Que as pessoas acreditavam que seria preso e seria solto imediatamente, até por ser, obviamente, pessoa absolutamente conhecida, conhecida, tem endereço certo determinado, um político, que representava o Rio de Janeiro, e esse senhor passou 9 meses em regime fechado, o que é um completo absurdo. Quantos estupradores, assassinos, latrocidas fazem audiência de custódia e são soltos? Mal passa da audiência de custódia. Mal passa, que é o caso do rapaz, que até hoje eu ainda não manifestei sobre esse caso, que é aquele rapaz que estuprou e assassinou três filhas, 3 moças, e a mãe numa casa no Minas Gerais, acho que é, salvo engano, em Mato Grosso, Minas Gerais, que foi assassinado essas pessoas. Esse cara foi solto de um crime anterior que ele havia cometido antes. Crime sexual também, olha a seriedade disso. Enquanto as pessoas que estavam, algumas à frente do quartel, estão presas até hoje. Então tudo isso começa nesse inquérito das fake news, ele vai se tornando cada vez mais forte, cada vez mais poderoso, exatamente numa ideia de que os poderes, na minha visão, os poderes eles têm que ser independentes, eles não têm que ser harmônicos. Isso é uma invenção do Michel. Esse negócio de harmônico é coisa da imprensa, cara. Eu acho que os poderes eles têm que é um contrapeso, eles têm que brigar um pouquinho. Se for 3 harmônicos, tem que brigar muito. Quem inventou essa história de colocar isso na Constituição foi o Michel Temer, que era constituinte à época e colocou que os poderes eram independentes e harmônicos. Toda vida que você tem poder harmônico aqui em Brasília, alguém está como quem conhece Brasília, quem talvez não conheça Brasília não entende que o STF está do lado do Congresso Nacional, que está do lado da presidência da República. Tipo 50 metros. Cara, é muito perigoso essa proximidade, porque às vezes eu tenho um jantar numa sexta-feira com 2 ministros do STF, na segunda-feira o Flávio Dino é o indicado a ser candidato a ministro do STF. Então é muito sério essa harmonia, que na verdade quem é o maior prejudicado quando esses poderes estão harmônicos é o povo. Eu acho que, agora, por exemplo, se você me disse aí que o STF tem falhado em seguir seus ritos constitucionais, por exemplo, não pode ser nomeado o ministro que vai ser ali o condutor, mas tem que ser feito um sorteio, tem que ser feito todo um processo, não poderia, por exemplo, o próprio STF julgar os invasores do STF do 8 de janeiro, quem freia isso, cara? Porque, por exemplo, na época que o Executivo tentou fazer algumas coisas, seja sob o governo Dilma, Temer e Bolsonaro, o STF prontamente interveio em alguns momentos. Alguns que ele nem deveria. E alguns que nem deveria, tudo bem. Agora é o seguinte, quando o STF faz algo indevido, quem intervém? Você percebe que dá aquela sensação que o STF tem poder demais. O STF tem poder demais, e ele tem poder demais porque o Congresso diminuiu o seu próprio poder. Na hora que a Câmara dos Deputados autoriza uma prisão, por exemplo, de um próprio deputado federal, num negócio que é absurdo, não sei se você recorda, mas era
Um vídeo completamente idiota feito por um deputado num domingo. Na terça-feira, o deputado foi preso em flagrante delito. Qual foi o deputado? O Daniel Silveira, Daniel que era o Silveira. deputado pelo Rio de Janeiro, votado por muita gente no Rio de Janeiro, foi candidato ao Senado. Agora, nessa última eleição, depois teve indulta. A história é mais longa, né? Mas o Daniel Silveira, no domingo à noite, que era do PSL, na época do Rio de Janeiro, hoje é do PL, esse deputado, ele dá uma fala. Ele profere uma fala num vídeo desastrado, completamente equivocado o vídeo. O vídeo é feio, sem qualquer sentido ter o vídeo daquele, mas ele faz o vídeo. 2 dias depois, na terça-feira, é determinada a prisão do Daniel Silveira. Só que a Constituição é muito clara. Ela diz que deputados, parlamentares, senadores, deputados da República, senadores e deputados federais, só podem ser presos com 2 circunstâncias ao mesmo tempo, que seja flagrante delito e crime inafiançável, ou processo transitado em julgado. Não havia nenhum dos 2 casos. Nem era flagrante delito, porque não é um crime continuado, ou seja, ele fez o vídeo no domingo, não é que ele não continuou fazendo o vídeo até terça-feira. Né? O vídeo acabou domingo. Sim. Só na terça foi colocado. E o STF já tem entendimento pacífico sobre esse tema. Lembra o pessoal que está com arma na mão, apontando fuzil? Muitas vezes tentaram prender aquelas pessoas baseado nos vídeos que o Fantástico soltou domingo. O entendimento da STF é: não há crime continuado em vídeos colocados em outro momento. Foi gravado naquele momento, tem que ser preso ali. Então ali não constitui mais um flagrante. Um flagrante, não poderia constituir um flagrante. E ainda que constituísse flagrante, o crime é afiançável. Nem crime, sim, nem afiançável. Crime, mas se fosse, seria afiançável. Esse senhor passou 9 meses preso, cara. 9 meses, um representante do povo, um deputado federal que tem imunidade parlamentar, que não pode ser preso por crime de opinião, não pode ser preso nem por censura, nem por calúnia, nem por difamação, nem por injúria. Porque é a opinião dele, tá bem descrito. Ele tem imunidade parlamentar, diferente de mim e de você, que não temos imunidade parlamentar. Então ele pode falar o que ele quiser, dentro do Congresso ou fora do Congresso. E mesmo assim, de maneira absurda, inconstitucional, ilegal, foi determinada a prisão desse senhor e o Congresso autorizou. Né? No caso, o Congresso não, a Câmara dos Deputados especificamente autorizou isso. Autorizou ou ficou leniente? Não, autorizou. Foi requerida a autorização para a Câmara dos Deputados. Eu estava lá no Congresso e ficava falando para os deputados: vocês não estão entendendo, vocês estão votando. Isso aqui vai se voltar contra vocês. Vocês estão autorizando hoje a prisão de alguém que vocês não gostam, porque o Daniel não era um cara querido. Na verdade, era um cara detestável mesmo. Mas assim... E a ideia tem vários deputados detestáveis e eles têm o seu direito de falar coisas detestáveis. De falar o que quiser. Liberdade de expressão é isso. Cara, né? é isso, velho. É falar coisas detestáveis, é falar coisas que ninguém quer ouvir. Essa é a ideia de liberdade de expressão. Isso é a discussão democrática. Tá vendo um monte de gente sendo antissemita agora? Um monte de gente defendendo o Hamas, defendendo terrorista, assassino de bebê, certo? Cara, que bom que haja essa possibilidade das pessoas falarem, para você expurgar essas pessoas da sociedade. Ou seja, para você tratar eles como pária que eles devem ser, quem defende esse tipo de coisa. Porque pessoas que defendem esse tipo de coisa devem ser tratadas como pária. Certo? Quem defende intifada, quem defende Hamas, quem quer minimizar, por exemplo, o holocausto na Segunda Guerra Mundial, é para ser tratado como pária. E a gente só vai poder tratar como pária essa pessoa se a gente souber o que ele defende.